Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e hoje eu quero estar falando sobre a santa linguagem do Evangelho. Você pode olhar e falar assim, a santa linguagem do Evangelho basicamente, podemos por assim dizer que o Novo Testamento, por muito tempo, a linguagem dele foi dúbia, sabe? Eles não sabiam que tipo de linguagem, muitas palavras só apareciam no Novo Testamento. Então, muitos estudiosos, alguns estudiosos do século retrasado, achavam que o Novo Testamento tinha sido escrito numa linguagem única, né? A linguagem do Santo Evangelho. Só que com a descoberta de alguns papiros e com a análise de Adolfo Décimo em 1890, por aí, perto de 1900, com as descobertas e com as análises de Adolfo Décimo, descobriu-se que o grego do Novo Testamento, a Bíblia, a língua foi escrita em linguagem coloquial, era uma linguagem comum, era um estilo comum. O Novo Testamento ele foi escrito numa linguagem comum. E isso nos traz algumas lições. Por quê? Muitas vezes queremos falar de teologia, queremos falar da palavra de Deus de maneira erudita, de maneira complexa. Só que temos que lembrar que o próprio Novo Testamento ele foi escrito e falado, né? Ele foi escrito e lido numa linguagem em que o povo entendia. Olha a lição em que o Novo Testamento foi escrito. Ele foi escrito numa língua em que o povo entendia. Ele não foi escrito no grego ático, num grego de estilo mais clássico, próximo de Homero, próximo de Platão. Não, ele foi escrito na linguagem que o povo falava. O grego clássico ele era dividido em 4 dialetos. Com as conquistas de Alexandre o Grande houve uma simplificação, né, do grego ático, que é o que mais influenciou o grego koiné, e aí o grego passou a ser falado, por causa das conquistas de Alexandre o Grande, passou a ser falado no mundo todo. Só que como ele era falado no mundo todo, teve que haver simplificações e assimilações de outras línguas. Isso é natural. Por exemplo, se eu for falar inglês, você acha que eu vou falar inglês igual o americano fala? Nunca vou falar inglês igual o inglês fala. Nunca vou falar inglês igual o australiano fala. Eu vou falar um inglês com um sotaque muito forte, caipirês de brasileiro, cara. Imagina eu aqui, pedreirão, falando inglês. Goodbye. Não é, entende? Então, nunca existe esse negócio de falar sem sotaque. Você sempre vai falar com sotaque. E o Novo Testamento, ele foi falado, ele foi escrito nesse contexto, e ele não foi escrito num grego erudito, onde que o cara olhava o texto e não entendia. Ele foi escrito num momento, foi escrito numa linguagem que o povo entendia. Por isso que ele não foi escrito, particularmente eu entendo e as evidências mostram que ele não foi escrito em aramaico, ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito na linguagem que o povo entendia. E quando eu falo povo, o período em que o Novo Testamento passa a ser escrito é num período em que a igreja já estava espalhada pelo mundo todo. E qual que era a linguagem comum a todos? A língua koiné, a língua koinos, a língua comum, né? A koinonia, que é de comunhão, a língua que tinha ligado a todo, que ligava a todos os crentes, desde o do Império Romano até a Palestina, até o Egito, até a Antioquia, até a Grécia, era a língua koiné. Norte da África era a língua grega koiné. E que lição ela nos traz hoje? Inicialmente eu comecei falando sobre você tem pessoas que têm um conhecimento tremendo, mas elas têm dificuldade de expressar essas verdades, trazer essas verdades para o povo, entende? As verdades contidas no Novo Testamento. Às vezes a impressão que passa é que só os estudiosos entendem a Bíblia. E na verdade qualquer um pode entender. É claro que é um livro que você tem que se respeitar, né? Nós entendemos que os 27 livros contidos aqui como um só, né? O Novo Testamento, a Bíblia, de maneira geral, mas mais focado no Novo Testamento nesse vídeo. É um livro não para ser lido, mas para ser estudado e aprofundado. Mas desde o camponês até o maior erudito,
vão achar ouro nas Sagradas Escrituras. E esta é uma lição muito interessante, porque quando a gente pode estudar com toda a erudição possível, e você deve fazer isso, eu te aconselho a fazer isso, mas quando você for falar, expressar a palavra de Deus da maneira mais simples o possível. Lutero, olha que interessante, Lutero, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas históricas, com todas as suas falhas de personalidade, ele com toda a sua erudição, ele fez o quê? Ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. E essa foi uma das coisas que dividiu ele da Igreja Católica Apostólica Romana, na igreja dos dias dele. E o interessante é que ao fazer isso, quantas pessoas não conheceram as verdades? É claro que já existia versões em alemão, é claro que a boa parte das pessoas que estudavam um pouco sabiam latim, então tinham acesso à Vulgata Latina. Mas trazer a língua, trazer a Bíblia na linguagem do povo, isso foi demais. Isto foi demais. Engraçado que William Tyndale, ele foi queimado porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. E ele falou assim para um sacerdote: eu vou colocar uma Bíblia na mão de cada camponês e eles vão saber muito mais de Bíblia do que você. Esse foi o desafio que ele fez. E engraçado que ele traduziu a Bíblia, ela foi proibida, ele morreu queimado e 3 anos depois a Bíblia passa a ser permitida nas regiões de fala inglesa. E o trabalho dele foi muito utilizado pela King James em 1611. Né? Interessantíssimo essa observação. Um dos princípios da Reforma Protestante sempre foi levar as Escrituras na linguagem do povo. Esse sempre foi o trabalho, né? Esse sempre foi o foco dos protestantes. Isso está na história dos protestantes, entende? Então, a Bíblia ela foi escrita na linguagem do povo para que o povo entendesse. Então é como eu disse para vocês aqui nesse vídeo. Você tem que estudar a Bíblia com toda a erudição que você conseguir, com quantas línguas você conseguir, com toda a força de entendimento que você conseguir. Queime até seu último neurônio. Mas quando for levar essa mensagem a outras pessoas, a maneira mais simples possível. Porque esse foi o foco. Deus ele quer que sua mensagem seja entendida. É claro que com vocês aqui, eu posso me gabar um pouquinho, posso falar um pouquinho mais complicado às vezes. Com vocês que assistem esse vídeo, com vocês que acompanham meu canal. Um abraço a todos. Mas e quando a gente vai falar com aquela pessoa que não tem muito estudo? Com aquele irmãozinho de idade? Devemos respeitar o nível de compreensão que ele tem. Me lembro das palavras do Dr. Edno Almeida, meu professor de hebraico. Ele falou assim, olha, quando você estuda bastante, você consegue conversar com acadêmicos. Mas também quando você necessita, você pode descer ao nível de uma pessoa que não tem tanto conhecimento e conversar com ela tranquilamente. Agora, quando você não estuda e você vai conversar com uma pessoa que não estuda, você consegue falar na mesma linguagem que ela. Mas quando você vai falar com uma pessoa que entende, você tem dificuldades. Então, dentro das piores perspectivas, a melhor ainda é estudar. E estudar bastante. Palavras do meu professor de hebraico, meu grande amigo Edno Almeida. Então era isso que eu queria dizer para vocês. A Bíblia ela foi escrita numa linguagem compreensível. Estude, queime até o último neurônio, usando toda a erudição, todo o conhecimento possível. Mas quando for expressar esse conhecimento, expresse com humildade, simplicidade, o máximo possível. Às vezes é difícil, tem temas que eu trato aqui que são difíceis. Mas as verdades do céu, elas podem ser expressadas de maneira mais simples possível. A própria língua em que o Novo Testamento foi escrito nos diz isso. A luz das pesquisas demonstram isso. E isso me leva a uma outra coisa. Eu sempre gostei e eu particularmente gosto das traduções literais. Aquelas traduções com o máximo de vocábulo e por aí vai.
Mas esse raciocínio, essa pesquisa que eu fiz, essa leitura que eu fiz em alguns livros sobre essa descoberta, me fez pensar um pouquinho. E quando o povo não consegue entender uma linguagem muito literal, o que a gente faz? A gente trabalha com um método mais dinâmico. E por isso surgiram Bíblias com linguagem dinâmica, né? Então, a partir desse princípio, eu passo a olhar com mais carinho traduções mais interpretativas, como Nova Versão Internacional, como a própria NTLH. Claro que eu sempre vou preferir Bíblias como a Corrigida Fiel, mas a gente tem que entender por que elas foram criadas, por que os autores, os tradutores criaram essas Bíblias. Agradeço tremendamente à Sociedade Bíblica Trinitária por trazer em língua portuguesa uma Bíblia de excelente linguagem, que é a Corrigida Fiel, que eu aconselho a você ter como sua Bíblia oficial. Mas eu sempre indico, olha, tenha uma Bíblia auxiliar, sua Bíblia oficial, e uma Bíblia auxiliar para te acompanhar, né? Uma linguagem mais dinâmica, uma NVI, uma Bíblia de Jerusalém, talvez até uma Bíblia pastoral, uma NTLH, mas como Bíblia de reforço, não como sua Bíblia oficial, né? Isso vai te ajudar muito. Por quê? De fato, algumas vezes aparecem algumas palavras que a gente não entende, né? Eu mesmo, particularmente, eu tenho aqui em cima da minha mesa um dicionário de língua portuguesa. Por quê? Quando eu me deparo com uma palavra que eu não sei, eu busco no dicionário. É isso. Esta é a lição que temos que aprender. Temos que compreender cada palavra. E cada palavra ela foi entendida no dia em que o Novo Testamento foi escrito. Deus abençoe seus estudos, que você estude, que você cresça na graça, no conhecimento, que você cresça na sua abordagem. E lembre-se, estude com todas as suas forças. Procure ser o cara, use toda a sua inteligência para estudar a palavra de Deus. Mas quando for expressar essas verdades, lembre-se, expresse com humildade e simplicidade o máximo possível. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Se você quiser ter aulas de grego, de crítica textual, pode entrar em contato comigo. Meu telefone está na descrição. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.